Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da posteridade. Estamos aqui concluindo o livro de Ruth. Se você é seguidora desse canal, sabe que nós estudamos diariamente um capítulo da Bíblia Sagrada. Então você pode agora retrospectar, voltar nos outros capítulos, estudar, se não estudou, não assistiu, e poder fechar agora, concluir o livro de Ruth. Se você não é seguidora desse canal, se inscreva aqui embaixo, aperte o sininho que você vai ser notificado todos os dias quando eu postar vídeo novo que vai te ajudar, vai te edificar, vai te ajudar a se relacionar melhor, vai te ajudar a encontrar o seu eu interior e você ser uma pessoa melhor para Deus, para a sociedade, para as pessoas próximas a você. Vamos lá, Ruth capítulo 1 nos conta de duas mulheres e eu quero falar nessa conclusão do livro dessas duas mulheres. Ruth e Orfa foram duas mulheres que se casaram com os dois filhos de Elimeleque e Noemi. Elimeleque e Noemi foi uma família que saiu de Belém de Judá no tempo de crise e achou guarida, achou uma cidade para morar, cidade de Moabe. Crise todos passam. Qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você ou já passou, ou está passando, ou ainda passará por uma crise. Crise financeira, conjugal, emocional, crise familiar, crise profissional, crise interior. Crises sempre existiram e vai sempre existir na nossa trajetória. A gente supera uma e pode ser que depois a outra volte a acontecer. E nessa crise, essa família mudou-se de cidade. Chegando ali, eles entraram para conviver em uma cidade idólatra. Por isso, esses dois filhos casaram com moabitas. Mas o que tem a ver moabitas? Os moabitas eram descendentes do filho que nasceu de um incesto de Ló, aquele Ló lá de Sodoma e Gomorra, com a sua filha mais velha. Então, os moabitas carregavam como se fosse uma maldição, carregavam um comportamento de imoralidade sexual. Então Deus proibiu o seu povo, em Deuteronômio 3:3, de conviver, de se casar e de aceitar esse povo no meio deles. Por quê? Porque podia ser que trazia corrupção para o meio do povo de Israel. E diz assim, nenhum moabita ou amonita, que era o filho da outra filha, até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer fora. Então, essas duas moças eram amaldiçoadas, tinha um karma, vamos usar esse termo mais comum, sobre a vida delas. E esses rapazes casaram com ela. Esses rapazes morreram, pode até ser por essa maldição, não posso te dizer se não. E aí sobrou Noemi com as duas noras moabitas. E ela decidiu voltar para sua casa. Belém de Judá tinha passado a crise, situação financeira tinha melhorado, ela resolveu voltar. E disse para as noras, se vocês quiserem voltar comigo, tudo bem, vocês são menoras. Porém, se vocês quiserem ficar com o povo de vocês, com a cultura, com a religião, com os deuses de vocês, tem toda a liberdade de se casar de novo, vocês são novas. E aí elas disseram, não, nós vamos com você, sogra. Só que Noemi tornou a insistir, eu não tenho mais filho para casar com vocês, então vocês têm que seguir. Orfa simplesmente abraçou a sogra, beijou e voltou. Ruth, nós vemos Ruth no capítulo 1:14 e 16, dizendo assim, eu não vou deixar você. Eu quero seguir com você. Vocês observem que a epigenética nos prova que coisas da sua família, traumas, situações, vivências, padrão de comportamento, acompanha até a 4ª geração, se não houver essa quebra desse padrão. Então, não é meu pai foi de um jeito, a minha mãe, se eu não tomar consciência que aquele jeito é um jeito maléfico, aquele jeito é um jeito problemático, eu vou seguir com esse padrão de comportamento. E eu só mudo quando eu decidir que eu não quero mais seguir aquele padrão de comportamento da minha família. Assim era com Ruth e Orfa. Tinha um padrão de comportamento naquele povo em Moabe. Padrão de comportamento cultural, crença, religião, costumes, formas de agir, e que era totalmente diferente do povo de Israel. E Orfa não quis romper com esse padrão de comportamento. Orfa decidiu seguir, voltar e viver a sua vida do mesmo jeito que ela era acostumada. Se ia dar certo ou não, se tinha desilusões, se tinha marido ou não, ela não queria. Ela queria viver no mesmo estilo de vida. Já Ruth disse no versículo 16 e 17, eu quero mudança de vida. Eu vou mudar. Ela disse para Noemi, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e onde você estiver eu vou estar com você, porque eu gostei do seu estilo de vida. Você é diferente. Eu entendo isso nas entrelinhas.
Aqui nós vemos alguém decidido a romper com seus maus hábitos, romper com aquilo que ela sabia que estava trazendo prejuízo. Certamente Noemi já tinha pregado, ensinado quem era o Deus de Israel, ensinado as regras da Torá, que é os de Gênesis a Deuteronômio na Bíblia, ensinado as regras para agradar o Deus Todo-Poderoso. E ela resolveu abraçar essa fé. E no 2 e 3, nos capítulos 2 e 3 de Ruth, a gente vê Ruth vivendo essas mudanças. Quando você se propõe a viver algo de diferente, as mudanças acontecem. Mas você tem que se propor primeiro, querer viver um novo tempo. E Ruth pensou, eu estou aqui, viúva, sem marido, vou ter que ficar procurando marido. Eu entendi que esse Deus de Israel é o cara. Esse Deus de Israel faz a diferença na vida de alguém. Eu vou voltar com a minha sogra e vou viver esse novo tempo. Eu vou promover mudanças na minha vida. E tomou essa decisão e voltou deixando tudo para trás. Às vezes a gente não consegue deixar tudo para trás. Por quê? Porque fica aqui aquela dor, aquele rompimento. Mas se te fez mal, deixa para trás. Se não te trouxe crescimento, deixa para trás. E Ruth deixou para trás. E resolveu mudar seus hábitos. Outra área da neurociências que eu quero te propor nesse vídeo. Existem estudos científicos que provam que quando você decide mudar hábito, você tem que ter controle das suas ações e dos atos no mínimo 21 dias. Eu quero ser diferente nessa área e lutar com isso como um exercício físico. Eu quero mudar tal área da minha vida. E Ruth, nos 2 e 3 capítulos, resolveu viver isso. Ela foi respingar, foi juntar o restante das colheitas dos proprietários grandes daquela cidade, que é um costume de Israel. Então ela foi viver novos hábitos. Ela resolveu se submeter às estratégias da sua mentora. Quem que era a mentora? A sogra. A sogra conhecia o novo modo de vida. A sogra já tinha vivido. A sogra tinha conhecimento das leis de Israel, dos mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Então ela resolveu se submeter à mentoria. Então quem quer mudar de vida tem que ter um mentor. Tem que ter alguém que te aconselhe, que diga isso não está certo, isso está errado. Porque o nosso olhar é um olhar eivado, é um olhar que está na nossa ótica de dor. Então, quando tem alguém de fora, a pessoa de fora te ajuda com um olhar neutro, um olhar imparcial. E assim ela foi aprendendo esses novos hábitos com Noemi. E seguiu a vida. Viveu, ia trabalhar, voltava. Não precisa parar a sua vida quando você resolver mudar de vida. Viva a mesma história que Deus te propõe, só que com novos hábitos. E assim fez Ruth. No final do capítulo 3, no verso 18, Noemi diz assim para Ruth, você já está se comportando corretamente. Fique tranquila que tudo vai acontecer. Isso é outra fase de quando a gente decide mudar. A gente decide mudar, vive um tempo, 2, 3 anos. Aqui eu acho que Ruth viveu no mínimo 1 ano e não viu nada de diferente. Continuou mendigando, vamos colocar assim, continuou indo buscar os restos de colheita das pessoas, continuou sofrendo, mas a sogra disse, fica tranquila, você já fez tudo correto. E eu te digo hoje, fique tranquila. Se você propôs mudança, está passando por mudanças e não está vendo nada mudar, fique tranquila. As coisas vão acontecer. E aconteceram para Ruth. No capítulo 4, a gente vê, no início do capítulo 4, Boaz se levantando como defensor de Ruth. E dizendo, alguém dessa cidade vai ter que se casar com Ruth. Alguém daqui, quem tem direitos, a lei dizia que tinha uns direitos de pessoas que podiam comprar as terras de Noemi e se casar com Ruth. E ele levantou em defesa. O Senhor Deus levanta pessoas para nos defender, para nos tirar do patamar que nós estamos, desde que nós tenhamos tomado decisão de mudança, de romper com os padrões de comportamento. E o Senhor Deus incomodou Boaz, e Boaz foi para a porta da cidade e disse, alguém vai ter que resgatar Ruth. Alguém vai ter que tirar essa menina do sofrimento e essa família. E se você não quiser, que era a pessoa que tinha o direito legal de fazer aquele resgate, eu vou fazer. Mas eu já vi que ela tem um comportamento bom. As pessoas vão perceber suas mudanças. As pessoas vão perceber que você quer viver algo novo. Aguarde, isso vai acontecer. Por que aconteceu com Ruth? E no capítulo 4 nós vemos esse desenrolar, esse novo tempo na vida de Ruth. Quebrou o padrão. Aquela mulher que não podia nem entrar na igreja. Aquela mulher que a cidade dizia que ela era moabita, ela era pagã, ela tinha uma vida imoral, porque era assim que diziam de moabita, agora ela começa a ver esse padrão ser quebrado. A minha família viveu isso.
A minha família viveu afastada de Deus. Eu não vou viver. Eu vou viver algo novo. Foi o que ela tomou decisão lá atrás, no final do capítulo 1. E aqui, esse padrão de comportamento, de mudanças dela, trouxe um novo tempo para ela. Porque no finalzinho do capítulo 4, nós vemos Boaz decidiu, eu vou me casar com Ruth. E você vê no capítulo 4 e 11, o povo da cidade aclamando e dizendo, ótima escolha. Você casou com uma das melhores mulheres que podia existir por aqui. Ela vai ser como nossas antepassadas, como Ruth, como Leia, como Raquel, que é a mãe do povo de Israel. Ela vai ser uma das melhores que já passou por aqui. Imagine uma mulher que não podia entrar na igreja, uma mulher que não podia estar entre o povo porque tinha vindo de um incesto, e agora será aclamada entre as melhores mulheres de Israel. Isso é que nos leva à ação de quebrar padrão de comportamento doentio, padrão de comportamento que traz prejuízo. E assim nós concluímos a história de Ruth, junto com a conclusão do capítulo 4, que além dela mudar o comportamento, mudar a história dela, a história da descendência dela, com essa mudança de comportamento, ela entrou para o rol de mulheres que estão na genealogia de Jesus. Quer ver? Lê Mateus 1 e 1. O Mateus capítulo 1 nos fala de 4 mulheres que estiveram na genealogia, foram uma das ascendentes de Jesus. E Ruth está entre elas. Aqui não tem Raquel nessa genealogia, não tem Ruth, não tem Lia, não tem Rebeca, não tem Sara, a mãe de Isaac, esposa de Abraão, mas tem Ruth. Ruth, uma moabita, uma mulher problemática, uma mulher que não podia nem ir congregar com os demais judeus israelitas e agora está na genealogia de Jesus. Ela deixou um legado, porque ela tomou a decisão de mudar os hábitos que traziam prejuízo para aquele povo que ela convivia. Eu quero romper com isso, eu quero ser diferente. Minha mãe fez, meu pai fez, meus tios fizeram, eu não quero fazer. Eu quero ter um fim diferente, eu não quero o mesmo fim que a minha família teve. Eu quero ser diferente, eu quero ficar na história. E eu te convido hoje a escrever seu nome na história, pelo menos no legado da sua família. E essa mudança de comportamento é necessária. Quebre os padrões repetitivos de comportamentos problemáticos da sua família. E assim eu concluo o livro de Ruth com você.